Você acorda todo animado, abre o app da corretora, vê aqueles fundos imobiliários que você comprou pingando dinheiro na sua conta e acha que tá no caminho certo. Mas aí você percebe que o prédio tá com metade das salas vazias. Olha lá atrás de mim, um prédio bonito. O contrato principal vence em 3 meses e o gestor sumiu mais rápido do que promessa de político. Saída dramática. Olá, teu pai! É assim que muita gente quebra, achando que tá investindo bem. Mas relaxa, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como identificar esses sinais antes que seu dinheiro desapareça como mágica. Eu te mostro o que é mágica. Eu tenho 2 empregos, 7 dias por semana e todo dia meu dinheiro desaparece. Investir em fundo imobiliário não é só escolher o que paga certinho todo mês. Tem gente que tá montando carteira pensando que é lista de compra de supermercado. Esse aqui rende bem. Este tem nome bonito, eu vou levar. Oh, tá barato, eu vou levar esse também. Aí depois reclama quando o rendimento despenca. Quando o fundo vira uma fenda e que você não consegue vender nem com 3 Ave Maria. Hoje eu vou te mostrar os indicadores mais importantes. Aquele que se você ignorar, meu amigo, o prejuízo vem até com o CPF. In this video, ou para quem não sabe inglês, nesse vídeo você vai sair daqui aprendendo a analisar os seus fundos imobiliários. Eu vou te mostrar aqui como eu analiso os meus. Eu explicado tudo, let's get started. Então bora lá, gente, direto pro ponto. Eu tô aqui com um fundo que a gente vai analisar e a gente vai passar pelos pontos juntos aqui e eu vou explicar o que cada um deles representa. Eu vou usar como exemplo aqui o XPML11, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, antes de comprar um fundo imobiliário, a gente tem que pensar no seguinte: se ele tem uma boa gestão. Eu já falei isso aqui no vídeo passado, mas como esse vídeo é focado nisso, vamos lá. Como que a gente sabe que um fundo imobiliário tem uma boa gestão? A gestão, basicamente, é o coração do fundo imobiliário. E a gente vai descendo aqui, ó, no Investidor 10, tá? Eu tô usando Investidor 10, tá, gente? Ele tem 6,66 bilhões de patrimônio, de valor patrimonial. Um fundo imobiliário com um alto valor patrimonial geralmente tem mais dinheiro no caixa para segurar em momentos difíceis, comprar bons ativos e fazer melhorias. Fundos imobiliários mais pequenos e frágeis, ou seja, com um valor patrimonial menor, eles sofrem mais com inadimplência, sofrem mais com despesas inesperadas e sofrem mais também com vacância. Relaxa, que eu vou explicar também o que é a vacância, não é a sua sogra. Além disso, gestores mais experientes, eles costumam evitar mais decisões impulsivas, e isso protege o seu investimento. Então eu recomendo, nesse primeiro ponto, que você dê preferência para fundos imobiliários que têm um valor patrimonial sólido e uma gestão conhecida, que já passou por crises e mostrou um bom serviço. Bora pro próximo ponto. Ponto 2. O que todo mundo ama, o que todo mundo gosta. Eu amo Dividend Yield. E o que porra é Dividend Yield, Mads? Pelo amor de Deus, mano. O Dividend Yield é o retorno que esse fundo te pagou em relação ao preço da cota no último ano. Ou seja, um fundo imobiliário aqui, por exemplo, de 10,70% significa que nos últimos 12 meses você recebeu uma rentabilidade de 10,70% com base na quantidade de cotas que você comprou. Então é bom você olhar isso aqui para ver se o fundo ele tá com rentabilidade boa. Aqui tá excelente a rentabilidade do XPML11. Muita gente só vai por esse ponto e não, gente, isso aqui é muito errado, tá? Você só olhar pro Dividend Yield, ah, beleza, tá pagando 10, eu vou comprar. Não, calma, velho, calma. Tem muito mais coisas ainda pra gente ver. E vamos lá, chegamos no terceiro ponto, vacância. Vamos lá, o que é vacância, velho? O que é vacância? Vamos descer aqui, ó. E bem aqui vai estar dizendo, ó, vacância 4,50%. Significa que 4,50% do fundo imobiliário é composto por vaca. Pelo amor de Deus, de novo essa piada, eu não aguento mais. Cala a boca. Gente, significa que 4,50% daquele imóvel tá desocupado. Não tem inquilino, não tem gente pagando aluguel. Por exemplo, quando você vai alugar um apartamento, você tem que entrar num apartamento que não tenha um inquilino lá dentro, né? Você não vai lá morar com ele. O quê? Estão fazendo no meu pântano? Então, precisa ter uma parte vaga lá. E essa parte vaga, essa porcentagem, é a taxa de vacância. Quanto menor a taxa de vacância, melhor. Porque imagina você comprar um fundo imobiliário com 30% de taxa de vacância. 30% do fundo não tá te pagando nada. Acima de 10% eu já não pegaria. Abaixo de 10% de taxa de vacância eu já acho tranquilo de pegar. Beleza? Aqui tá 4,50, tá muito bom. Pouquíssimo do XPML11 tá desocupado. Então isso é muito bom. Quarto ponto, PVP. Preço sobre valor patrimonial. O PVP, gente, basicamente ele vai dizer para você se esse fundo tá barato ou se esse fundo tá caro. Se o PVP tiver abaixo de 1, que é o caso aqui, olha só, ele tá 0,88, ele tá abaixo de 1. Quer dizer que o XPML11, ele tá bem mais barato. O valor de R$103 dele tá barato pelo quanto ele vale. Porque se a gente descer aqui, ó, a gente vai ver o quanto ele vale. Ele vale R$117 a cota. A gente tá pagando 103. Se aqui tiver em 1,
a gente estaria pagando esse valor aqui, ó, 117,39, que é o valor justo. É o quanto ele realmente vale. Se tiver acima de 1, a gente estaria pagando mais do que ele vale. PVP é basicamente isso. É o preço sobre o valor patrimonial. Eu posso fazer isso aqui, ó, para vocês verem agora. Olha só. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o preço, né, 103,21 e a gente vai dividir pelo valor patrimonial, 117,39. E vai dar aqueles 0,88, ó. Tá aqui, ó. 0,879, que vai dar aproximadamente aqui o PVP. PVP é basicamente isso, se ele tá caro ou se ele tá barato. Quinto ponto, diversificação. Eu já falei disso aqui várias vezes, tá? Não coloque todos os ovos no mesmo galpão. Já ouviram essa frase? Não, né? Diversificar é uma das principais regras dos investimentos, tá, gente? No caso de fundos imobiliários, a gente pode diversificar como? Tendo imóveis em diferentes setores, tendo imóveis em diferentes locais, tendo imóveis de diferentes tipos. Por exemplo, galpões logísticos, lojas, lajes corporativas, hospitais. Cada um desse é um diferente. Se tiver crise em hospitais, os outros te seguram. Se tiver crise em galpões logísticos, os outros te seguram. Isso é diversificar. E aqui tá diversificado por tipos. A gente pode diversificar também por região. E eu vou mostrar isso para vocês nesse site aqui. E aqui vai ser o mapa de FIIs. Esse site aqui é o Funds Explorer, tá? Aqui você pode ver aqui o mapa dos seus fundos imobiliários. Todos esses sites que eu tô usando vai estar na descrição, tá, gente? O link pra você estar usando também. Olha só, eu digitei aqui XPML11 e olha só, cara, olha quantos imóveis ele tem espalhado pelo Brasil. Ele tem 14 ativos espalhados. Ou seja, se algum desses quebrar, você ainda tem mais 13. Se 4 desses quebrar, você tem mais 10 ainda. Tá vendo a importância de diversificar? Se tiver uma crise aqui em Manaus, por exemplo, os outros estão aqui, estão espalhados pelo Brasil. Então, o seu risco, ele diminui muito. Isso é diversificar por região. E olha uma coisa interessante. Se a gente aproximar nesse fundo aqui, ó, de Belo Horizonte, ó, aproximando, hein? Vou clicar, hein? Ó, quando você clica nele, olha só como é que é o nome dele aqui. Oxi! Deixa o like. O cara é um gênio do marketing. E, gente, aproveitando, tem uma nova novidade aqui no canal. Avá. Não, se é novidade, não é novo, não. Imbecil. Agora a gente tem a função membros aqui no canal. Então, se você quiser ser um patrocinador aqui do Forjando a Glória, você pode agora se tornar um membro e dar um apoio maior aqui nos vídeos. A gente tem Aprendiz da Forja, Artesão do Aço e o Forjador da Glória, sendo o último tier. E essas aqui são as insígnias do canal que vai aparecer do lado do seu nome nos comentários para dar um destaque maior e eu puder dar um abraço e um beijo em você. E, gente, muito obrigado, tá, pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal. Eu tô muito feliz ajudando vocês aqui. Eu quero muito virar membro, mas eu não tenho dinheiro. Relaxa, fica tranquilo, que só de você comentar que aprendeu alguma coisa aqui e eu consegui tirar um sorriso seu, já vale mais do que você virar um membro aqui no canal, beleza? Mas é uma novidade boa, afinal a gente conseguiu monetizar, então é só isso que eu tinha pra falar. Vamos voltar pro vídeo. Sexto ponto, liquidez diária. O que é a liquidez diária? É a facilidade que você tem pra vender a sua cota, caso você queira vender ela depois. Antes de comprar o seu fundo imobiliário, checa isso aqui, ó, a liquidez diária. Por exemplo, olha o XPML11, ele tem 11 milhões de reais diários sendo negociado. Ou seja, se eu quiser vender uma cota do XPML11 hoje, vai ser muito fácil. Por quê? Porque tem 11 milhões de negociação no mercado. Então é fácil de você se desfazer dele caso você queira. Se você comprar uma cota com liquidez diária muito baixa, é igual você comprar um carro que ninguém quer. Porque daí quando você quiser vender ele, vai sofrer muito para achar um comprador. Compramos carros e caminhonetes. E daí você vai ser obrigado a ficar com aquele carro. Horroroso. Horrendo. Horrível. Sétimo ponto, muitíssimo importante também, rendimento versus inflação. Vamos descer aqui e vamos ver esse gráfico. Eu vou desmarcar aqui o IFIX e a gente vai marcar o IPCA, que é a inflação. Em vermelho tá o XPML11 e em azul tá a inflação. Num período de 2 anos, olha só, olha como o XPML11 ele tá ganhando da inflação. Ou seja, o seu dinheiro não tá perdendo valor de compra. Isso é bom, você não tá perdendo dinheiro. Você tá ganhando dinheiro. Porque imagina que a inflação tá 6% e o seu rendimento tá 5%. A inflação tá comendo o seu rendimento e aí você ainda tá perdendo 1%. Então você tá perdendo dinheiro. É importante que você veja esse gráfico e veja como é que tá o rendimento aqui, ó, nos últimos 2 anos. Ele tá ganhando, vamos ver nos 5. Olha como é que tá aqui. Nos últimos 5 anos, ó, ele já ficou bem abaixo da inflação. Ou seja, nesse período aqui, ó, tá perdendo dinheiro, tá? Tá perdendo dinheiro. Mas a partir daqui, ó, começou a subir aqui, caiu de novo e subiu de novo.
É importante que você veja isso. O XPML11 aqui, ó, entre 2021 a 2023 aqui, ó, mais ou menos, ele teve um desempenho muito ruim. Aqui, ele provavelmente, ó, tá refletindo o impacto da pandemia mundial que teve. Então a pandemia foi nessa época aqui, ó, então ele perdeu muito pra inflação. A partir aqui do mês 8 de 2023, ele começou a subir, ó, começou a ganhar mais da inflação, e aqui, ó, é os últimos 2 anos, ó, essa aqui, ó, é os últimos 2 anos, ó. Aqui. Ou seja, você percebe que mesmo com uma pandemia mundial, o XPML11 ainda assim conseguiu, depois de 2 anos, vencer a inflação. Ele conseguiu ainda se reerguer. Por quê? Porque é uma boa gestora. É uma boa gestão que tá aqui. Por isso que é importante você ver esse gráfico aqui também e ver como é que tá o seu fundo imobiliário com relação à inflação. 8º ponto, vamos lá, setor do fundo imobiliário. Sim, o setor do fundo imobiliário importa, principalmente quando você vai diversificar. Pra você não colocar tudo num lugar só. Vamos lá, nem todo fundo imobiliário, gente, ele é igual. Porque eles investem em diferentes imóveis. Tem fundo que é só galpão logístico. Tem fundo que é só shopping. Tem outros que é só prédio de escritório, hospitais e assim vai. Cada setor reage de forma diferente em uma crise. Por exemplo, galpão logístico. Esses caras aqui, eles bombam quando o comércio online cresce. Quando a galera tá comprando muito pela internet, esses caras aqui, mano, esses caras aqui brilham. Mas quando a economia diminui, quando a Selic tá muito alta, tem poucas pessoas comprando, esses caras aqui sofrem. Por isso que o preço da cota cai. Os shoppings, eles vivem ou morrem com a visita de pessoas. Se a galera não sai de casa, se a galera não vai comprar, esses caras aqui também sofrem. Se as coisas estão muito caras, as pessoas não compram. Se as pessoas não compram, esses caras sofrem. E aí o que acontece? Ele desvaloriza. Escritório, eles são afetados pelo home office. Por exemplo, muita empresa fechou o espaço físico para trabalhar com pessoas a home office. E quem sofre com essa mudança são os fundos imobiliários que focam em escritório, que dependem das pessoas irem para lá trabalhar. Se tem menos pessoas indo trabalhar, esses fundos sofrem mais. Hospitais são mais estáveis, afinal, saúde, todo mundo precisa a todo momento. Então, hospitais, eles têm uma blindagenzinha um pouquinho melhor, mas eles dependem de regulamentação e contratos públicos. Tá vendo como cada setor ele é afetado por uma coisa diferente? É por isso que é bom você diversificar. Saber diversificar vai te ajudar em qualquer crise. Qualquer crise que tiver, você tá protegido. Por quê? Porque se uma cair, tem outros crescendo. Comprar fundos imobiliários não é só ir fazer compras, é investimento. E investimento exige inteligência. Então, receba inteligência. Essa análise que eu te mostrei é a mesma análise que eu faço quando eu vou escolher os meus fundos imobiliários. E se você quiser ver os meus investimentos e como que tá indo a minha carteira, tem esse vídeo aqui, que é o início da nossa odisseia, onde eu mostro pra você onde eu tô investindo. E nesse vídeo aqui eu te mostro que juntar 100 mil reais é muito mais fácil do que juntar 10 mil. Escolhe um desses, clica lá e vai lá assistir. Eu acabei nem me apresentando, eu sou o Mets, um Black Arraste pra você, e eu vejo você no próximo vídeo.